Vamos lá? Posso falar? Então vamos lá. Quando a gente estuda a história, a gente entende que muitas coisas a gente acaba repetindo, né? Se a gente não está atento com a história, a gente acaba não valorizando o que a gente tem no presente e a gente comete erros, a gente repete erros. Então a história tem um valor muito importante na nossa caminhada cristã. Então eu quero muito agradecer o Lucas. O Lucas, Deus nos presenteou com o Lucas, que é um professor de história do cristianismo, e ele tem trazido para nós tem nos ajudado com essa coisa da gente entender mais a história, o que está por trás da nossa vida cristã. E ele tem trazido, hoje trouxe um amigo dele também, que nos presenteou aqui hoje com os conhecimentos sobre a história da Bíblia no Brasil. Eu fiquei muito animado do comentário que ele fez aqui no início, né? Dizer que a nossa igreja é uma igreja acolhedora, e isso realmente... Alô, alô? Vai trocar o microfone? Então vem trocar, por favor. Realmente é uma coisa assim que a gente não percebe. Sabe, às vezes fica tão... pegar de trás. Alô, 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 alô. Às vezes a gente não percebe, a beleza do que a gente tem. Às vezes a gente está tão acostumado, né, com o que a gente tem aqui, que tem que vir alguém de fora, alguém que já visitou muitas igrejas, né, e dizer para nós que a nossa igreja é acolhedora, e realmente é. Os visitantes falam isso. Cada domingo que eu estou aqui, eu ouço isso, né, e parte do porquê que a nossa igreja é assim, eu vou falar um pouco agora também. Então, meu papel agora é tentar pegar tudo isso que nós aprendemos na parte da manhã e traduzir isso na prática da nossa vida cristã, né? O que nós, depois que você ouviu tudo isso, se inspirou e se animou com a Bíblia, com o agir do Espírito de Deus para que a palavra chegasse até nós aqui no Brasil, e como todo o mover de Deus para que a Bíblia fosse compilada nesse livro maravilhoso que você tem na mão hoje, tudo isso de história que nós vimos aqui, como nós podemos usar na prática isso, no nosso dia a dia, na nossa comunidade de fé? Então, eu vou trazer para vocês aqui, especialmente três áreas, vamos dizer assim, colunas que a gente pode colocar aqui na nossa igreja, nossa prática de fé, que realmente são a coluna vertebral da nossa prática de fé dessa igreja. É o que tem produzido a nossa irmandade aqui, a nossa conexão, o nosso calor com as pessoas, que se a gente não estiver sempre firmando essas colunas, a gente pode perder com o tempo, a gente pode esfriar com o tempo. Isso depende de mim e de você mantermos essas chamas acesas e sempre analisar se nós estamos nos comprometendo com essas colunas espirituais que a gente coloca aqui como base da nossa vida cristã, né? Antes de entrar aqui, eu queria orar com vocês. Pai, muito obrigado, Deus, porque nós agradecemos tanto ao Senhor, Pai, pelo Teu Espírito que move nossos corações, move esse mundo, Deus, para trazer a Sua vontade, Deus. É impressionante ver como o Senhor usou até as debilidades do ser humano. O Senhor usou o homem, o ser humano, a história, para que a Tua palavra sempre fosse soberana em qualquer ambiente, Deus. É tão bom saber que a primeira coisa que chegou aqui nesse país foi a Bíblia. E nós temos ela hoje aqui na nossa mão, Deus. Obrigado por essa comunidade de fé, por essa igreja maravilhosa que nós temos. Pai, ajuda cada um aqui a valorizar essa igreja, a defender. Mais do que isso, Deus, que a Tua palavra esteja sempre no centro dessa igreja, Pai. Seja a coluna principal, seja o nosso guia, sempre na direção de Jesus. Muito obrigado, Pai. Me usa aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Então, entrando aqui um pouquinho mais no que eu quero dizer hoje, são três colunas básicas que nós temos aqui na nossa prática de igreja, de fé, né? Primeiro delas é a Bíblia todo dia. Todo dia. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós somos chamados. Quando você estudou a Bíblia um dia, se você é membro dessa igreja já há um tempo, alguém estudou a Bíblia com você. Se você está visitando,
alguém está estudando a Bíblia com você. Se você chegou agora, alguém vai estudar a Bíblia com você. Certo? Você não vai sair daqui ileso, não. Porque eu acho maravilhoso isso. Quando o Assir estava falando aqui, que, como é que chama lá, Lucas, as pessoas que chegaram aqui primeiro mesmo? Não, antes dos jesuítas. Colportores. Os colportores, eles levavam a Bíblia e davam a Bíblia, certo? Nós temos o privilégio de levar a Bíblia e estudar a Bíblia com as pessoas. E a gente também dá a Bíblia também. Você viu quando ele pediu para levantar a mão aqui? A maioria de nós aqui ganhamos uma Bíblia, né? Quantos aqui já deram a Bíblia de presente para alguém? Tá vendo? Por isso que você recebeu uma Bíblia também. Porque alguém deu, né? Mas nós temos o privilégio de levar a Bíblia, de estudar a Bíblia com a pessoa. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas, quando alguém estudou a Bíblia com você, eu me lembro quando eu cheguei nessa igreja aqui, o primeiro estudo que fizeram comigo foi para me ajudar a entender que eu precisava ler a Bíblia todo dia. Não foi isso? Um dos primeiros estudos que fizeram comigo, olha, Marcelo, você lê a Bíblia? Eu falava, não. Apesar de eu estar super orgulhoso nesse dia, né? A hora que pediram para mim, abre a Bíblia em Mateus. Eu falei, meu Deus, onde está esse livro? E eu chacoalhava a Bíblia de cabo a rabo, não achava Mateus. E eu estava orgulhoso, não, a minha igreja, sim, eu estou lá, eu leio a Bíblia e tal. Mas depois eu fui honesto comigo mesmo e dizer, eu não li a Bíblia. Não estudava a Bíblia. Então, a primeira coluna de nossas convicções aqui como discípulos é que cada um de nós temos o compromisso com Deus de ler a Bíblia todo dia. Amém? Você leu sua Bíblia hoje? Você leu sua Bíblia ontem? Você leu sua Bíblia na quarta-feira? Esse é um compromisso que eu e você precisamos tomar com Deus. Ainda mais depois de ouvir todo esse processo maravilhoso da Bíblia chegar até nós, do sangue que foi derramado para chegar aqui, o esforço, as perseguições que as pessoas tiveram para termos a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia ao nosso alcance, no celular, em todos os lugares. Então, irmãos, se nós somos discípulos de Jesus e amamos a Deus, nós precisamos ter o compromisso. Somos discípulos de Jesus, então isso subentende que nós lemos a Bíblia todo dia. Se a gente não está lendo, se você está aqui, eu preciso mudar então, preciso me arrepender. Então hoje é um dia para você se arrepender. É um dia para você se recomprometer com Deus. Eu vou ler a minha Bíblia todos os dias. Olha o que fala aqui a Bíblia em Salmo 1. Acho que o Lucas trouxe essa escritura aqui, você que trouxe aqui Salmo 1, né? Salmo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Sabe, esse costume, essa prática de ler a Bíblia todo dia, da Bíblia estar na nossa mente, nos nossos pensamentos, não acontece assim, ó, pá. É uma prática diária, de você meditar na Bíblia, de você buscar respostas na Bíblia, de você se esforçar para ter momentos especiais da leitura da Bíblia. E aí no dia a dia, durante o dia, as escrituras vão vindo na sua mente, vão acontecendo situações na sua vida, e as escrituras vão vindo no seu coração, na sua mente. Isso é o Espírito de Deus pegando do depósito que você está criando na sua mente, no seu coração, da palavra de Deus. E Deus vai comunicando conosco no caminhar do dia a dia, nos inspirando, nos corrigindo, nos alertando, por causa da palavra de Deus. Esse negócio que Deus falou comigo, olha, Deus pode falar com você, mas o que você está achando que Deus está falando com você, está de acordo com a palavra de Deus? Está linkado com a vontade de Deus na palavra dele? Agora virou quase que um xamã, dizendo, Deus falou comigo.
Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu posso pecar aqui. É só eu fazer uma oração aqui, eu posso fazer isso. Não, peraí, está de acordo com a palavra de Deus? Deus está falando com você através da mensagem dele, das Escrituras? Então, Salmo 1 fala, o salmista que fala do quão é especial e quanto é abençoador andar com a mensagem de Deus na mente, no coração. Isso vem de uma prática diária. Ele fala, meditar na lei dia e noite. Salmo 119, versículo 97 diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Sabe, amar a Deus passa pelo amor à palavra dele. Se eu falar assim, eu amo muito a Deus, mas eu não estou lendo a minha Bíblia, será que amamos mesmo a Deus? O amor a Deus está ligado no amor à palavra de Deus. Ele fala, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias, irmãos. Um momento ou outro vai vir algum pensamento, alguma ideia, se você sofre uma tentação, vai vir aquela escritura que você leu, alguma momento que você estudou na Bíblia, que você meditou, as escrituras vêm, porque o Espírito de Deus fica trabalhando ali na sua mente o dia inteiro. Então, o amor a Deus está ligado no amor à palavra, o amor às escrituras, o amor à mensagem dele. Tem a ver com o nosso relacionamento de amor com Deus. Dizer que eu amo a Deus e não amo a sua palavra, não tem nexo isso. O amor a Deus está ligado com o amor à palavra, com o amor à mensagem dele, o amor ao que você aprende da mensagem de Deus. Outro versículo também muito famoso, Tiago 1, 22. Tiago era irmão de Jesus, e ele escreve aqui, Tiago, a carta dele é muito focada na prática, trazendo a prática na vida cristã, né? E ele fala aqui no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Eu quero grifar aqui a palavra persevera. Persevera na prática dessa lei. Eu sei, irmãos, que às vezes vamos ter altos e baixos. Às vezes você está lendo um livro da Bíblia que está falando com você, aqui parece que você participou do escritor ali, parece que ele leu a sua situação de vida daquele momento. E aí você fala, nossa, eu tive um excelente tempo com Deus, a minha meditação na Bíblia está falando comigo, Deus está presente na minha vida. Já sentiu isso alguma vez? Mas há momentos que você leu, e aí talvez você fale, não, eu não estou tirando muita coisa aqui, a leitura hoje não foi não conversou tanto comigo. Qual é a palavra? A palavra é persevera. Não desanima, continua. No outro dia de novo, você vai tirar boas leituras e bons ensinamentos da palavra de Deus. E às vezes um versículo que você leu pode mudar a sua semana, pode mudar a sua vida, a direção de algo que você vai praticar, né? Então, eu queria chamar você, que é membro dessa igreja, a restaurar esse compromisso, essa coluna. Você já pratica isso todo dia? Amém. Ajuda os seus irmãos. Mas se você se perdeu no meio do caminho com outras coisas, hoje vamos juntos aqui nos recomprometer em estudar a Bíblia todos os dias. Amém? Eu costumo fazer de manhã, porque meu espírito está mais tranquilo, o dia está começando, então eu reservo ali um tempo para poder orar, poder ler minha Bíblia e tirar alguma lição para mim, para a minha vida, me comunicar com Deus através da leitura e da oração. E se você não pode, eu aconselho você também a fazer de manhã, mas se você não pode, tire um momento onde você vai se conectar com Deus. E você vai se colocar ali profundamente na palavra dele. O que acontece muitas vezes? Conversando com os irmãos, que muitas vezes não mantém essa prática de ler a Bíblia,
ou se atrapalha, ou é muito inconstante, algumas justificativas são mais comuns. Primeiro, é falta de tempo. Olha, a gente vive numa cidade como São Paulo, né? Bem que alguns aqui estão na praia, né? O Abdias, os pais do Lucas estão ali também, a Célia e o Sérgio também lá na praia. E eu sei que a praia está ficando igual a cidade grande, né? Também está cheio de gente também, né? Mas a verdade é que cada vez mais a gente está com falta de tempo. Na verdade não é falta de tempo, porque a gente está cheio de atividades, né? Cheio de coisas para fazer. E quando a gente fala assim, que a gente está com falta de tempo para ler a Bíblia, é porque realmente a Bíblia não está sendo tão prioridade na nossa vida como as outras coisas que a gente faz. Então, reveja isso, né? Se é falta de tempo, se a desculpa que está no seu coração, eu não tenho tempo, meu dia é muito corrido, acordo muito cedo, durmo muito tarde. A pergunta é, será que a Bíblia é prioridade? A palavra de Deus está como prioridade na sua vida? Então, como discípulos, como homens e mulheres de Deus, a palavra de Deus deve ser prioridade. Mateus 6,33, coloca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, amém? Depois de tudo que a gente aprendeu hoje de manhã, meu chamado a você, restaura isso. Se você realmente não tem a palavra de Deus como a prioridade, não é falta de tempo, é prioridade na nossa vida. Outros podem falar, que eu ouço às vezes, a rotina espiritual está fria e desanimada. Sabe, tem um versículo aqui de Jeremias 15,16, que diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Se a tua rotina espiritual está chata, está monótona, é hora de você rever isso. Pede ajuda para alguém, liga para algum irmão, vamos orar junto de manhã, vamos ler a Bíblia, compartilha as Escrituras. A gente precisa achar um jeito, irmãos. A gente não pode ficar sentado em cima do problema. Está desanimado, não estou conseguindo tirar coisas da Bíblia. Irmãos, vamos achar o jeito, vamos ler a Bíblia, vamos cantar antes, vamos dar cambalhota, sei lá, o que a gente pode fazer. Mas precisamos achar um jeito de animar nossos devocionais com Deus cada dia. Você está fazendo sempre a mesma coisa, tenta mudar, né? Tenta ler um livro para te apoiar, tenta ler o livro do começo ao fim, ler um comentário bíblico, alguma coisa. A gente tem tantos recursos hoje, né? Mas não deixe a sua rotina espiritual ficar fria ou desanimada. Outra coisa também que eu ouço muito, especialmente nos jovens, as distrações e os excessos de estímulos. Celular, muito celular. E aí não tem tempo, que você lê um versículo e vai lá no Instagram e fica rolando o Instagram. Aí lê outro versículo, vai lá no TikTok e vê um vídeo no TikTok. Aí você nunca vai meditar na Bíblia desse jeito. Então desliga o seu celular, desliga o que vai tirar suas distrações. Vai ser um tempo especial para Deus. Vai ser um tempo. Se você está lendo a Bíblia no celular e você se incomoda com as mensagens que vão chegando, não estão lendo no celular, vai ler no papel mesmo. Mas cria um momento para você ter um momento especial de reflexão da palavra de Deus, né? Então eu queria encorajar você. Primeira coluna que nós temos de prática de fé nessa igreja são os que nós chamamos de tempo com Deus. Amém? Você é um cristão novo? Os primeiros estudos que fizeram com você foi lá ler a Bíblia, palavra de Deus, lembra? Depois chegava do estudo seguinte, perguntava para você: você leu a Bíblia? Não li. Não se avança nenhum outro estudo, até você aprender a ler a Bíblia de novo. Até você vir com uma prática de ler a Bíblia, e aí sim continua os estudos. Não é? Porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é a respeito de Cristo. Então, você se compromete comigo, junto com seus irmãos aqui? Se você se compromete comigo, com seus irmãos, a manter essa coluna de fé aqui, de ter tempos com Deus todos os dias, levante sua mão. Anota quem não levantou, por favor. Não. Amém. Essa é a nossa primeira coluna de saúde espiritual desse grupo de discípulos aqui. Então leva a sério, tá bom? Se um dia acontecer alguma coisa, bom, você medita, pede perdão a Deus e reprograma para você fazer. Mas vamos manter uma rotina constante, perseverante,
de aprofundamento pessoal. Lembra que o Assir falou aqui sobre a difusão da Bíblia no Brasil? Que era não só entre pessoas ou instituições falando da Bíblia, mas no uso pessoal do dia a dia. Isso aconteceu no Brasil antes de qualquer outra coisa. Pessoas pegaram a Bíblia e começaram a colocar na própria prática de vida, né? Então, nós temos essa prática e nós precisamos manter isso. Irmãos, para perder isso, é só a gente se conformar com a mediocridade. O irmão não tem, você não fala nada, você não ajuda, não aconselha. A gente começa a assumir como que seja normal. É normal não ter tempo com Deus todo dia, é normal não ler a Bíblia, eu estou cheio de coisas mesmo. Não, não é normal. Para sermos espirituais, seguidores de Jesus, precisamos estar em contato com a Bíblia todos os dias. Amém? Ótimo. Segundo pilar da nossa prática, colocando na prática tudo que nós aprendemos aqui, é o discipulado 1 a 1, essa multiplicação intencional da fé. Multiplicação intencional da fé. Sabe essa figura aqui, está vendo? Ó? A primeira figura do primeiro ponto, a primeira estaca que eu coloquei aqui, a figura, deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. É uma pessoa lendo a Bíblia e anotando com um caderno. Está vendo? Caderno e uma caneta? Pode parecer arcaico, mas ainda tem, é sadio ter uma caneta e um papel. Você quer anotar no celular, no computador, você pode fazer. Mas isso aqui foi como eu aprendi lá atrás. Sentar com a Bíblia aberta, uma caneta e um papel, anotando. Você quer anotar também no celular, se isso te ajuda? Fique em paz, não é pecado, tá, irmãos? Isso aqui só é emblemático, né? Uma pessoa tendo seu estudo diário da palavra de Deus. Nesse segundo ponto que eu trago para vocês agora aqui, a figura muda um pouquinho. Duas pessoas, né? Um mostrando a Bíblia para o outro. Um mostrando a Bíblia para o outro. Aqui nós vemos, pode ser que essa pessoa esteja estudando a Bíblia com a outra pessoa, para conversão. Pode ser que ela esteja estudando a Bíblia para edificação, para ajudar na edificação do outro discípulo, né? Então, esse é a segunda coluna que mantém a nossa igreja no caminho que ela tem seguido, que é de compromisso em seguir Jesus. Então, primeiro, é nosso devocional diário com Deus. Segundo, é essa multiplicação intencional da fé. Como eu estava falando aqui, o Alcides falou muito, né, sobre levar a Bíblia e dar a Bíblia às pessoas. Mas nós temos o privilégio, irmãos, de cada um de nós aqui, além de levar, estudar a Bíblia com alguém. Certo? E é uma das coisas que as pessoas, quando chegam aqui, elas admiram, porque isso não é muito comum aí fora. De uma pessoa se oferecer, eu quero estudar a Bíblia com você. Vamos sentar junto, aí senta lá 2, 3 pessoas estudando a Bíblia. E isso faz parte da nossa essência, da nossa DNA como igreja aqui, como essa igreja, de um estudando a Bíblia com o outro. Então não é isso, estudar a Bíblia com as pessoas não é uma função da liderança simplesmente, ou das pessoas mais maduras da igreja. É de cada discípulo, cada um. Marcelo, mas eu não sei direito, para mim é difícil. Meu irmão, aprende. Tem os irmãos que querem. Por que nós estudamos a Bíblia geralmente com 2 pessoas ensinando e uma aprendendo? Esse pelo menos é o desenho que eu acho que é mais saudável. Porque uma já sabe, ensina, a outra assiste para aprender e a outra está aprendendo para se converter. Então você que está ali acompanhando, você está aprendendo também. Uma hora você tem que ensinar também. E é assim que nós vamos divulgar, nosso processo de conversão aqui na igreja é assim, é um ensinando o outro. Seguindo o exemplo do eunuco, quando o Felipe foi lá eu vou falar um pouquinho do eunuco aqui, né? Mas esse segundo pilar é esse discipulado 1 a 1. Primeiramente, para ensinar, para levar a mensagem, o evangelho, para que pessoas se convertam. E segundo, para ajudar a se manter na caminhada 1 a 1. Amém? Pensando nisso, é o que fala aqui, né, em Atos 18, versículo 30 a 31. Diz assim, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo a profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar?
Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Amém? Eu acho esse versículo aqui tão esclarecedor para nós. Como que alguém pode aprender se não tiver alguém para ensinar? O Espírito de Deus levou Filipe até o eunuco no meio de uma caminhada. E o eunuco estava procurando Deus, não estava entendendo. E Deus encaminhou Filipe, ele subiu na carruagem e ele explicou as Escrituras. Então isso aqui para mim é forte, é profundo, no sentido de que Deus criou, Deus desenhou essa propagação do Evangelho um a um também, especialmente. Um a um. Eu, você. Não importa o seu nível de escolaridade, não importa qual foi o seu passado, não importa de onde você veio, qual é a sua cor, qual é o seu nível social. O chamado é que cada um de nós se coloque à disposição para ensinar alguém. Ah, Marcelo, mas eu não sei tanto. Vai aprendendo e vai ensinando o que você sabe. No meio da caminhada você vai aprendendo e vai ensinando o que você sabe. E se você falar alguma besteira, o irmão que está do teu lado vai te corrigir. E você vai aprendendo. Ou você quer fazer teologia? Nada que contra teologia. Eu estudei teologia. O Lucas ele estuda teologia. A teologia é muito importante. Mas você não precisa ser teólogo para você propagar o Evangelho. O Evangelho é simples. A mensagem central de Cristo é simples. Então, queria chamar cada um de nós aqui a pensar sobre isso, né? Essa é uma coluna, essa também é uma estaca que nós temos aqui na nossa igreja, como essência. E cada um é chamado a propagar o Evangelho. Amém? Cada um. Você que não está tão animado hoje também. Você que foi batizado a semana passada. Você foi chamado também para propagar o Evangelho. Vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores. Batizem os ensínios, tudo que eu tenho mandado. Não foi isso que Jesus falou? E eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20, não é isso? Cada um de nós. E você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai se instruindo e você vai sendo mais usado. Mas se você não se coloca à disposição para fazer isso, você vai ficar sempre ali na mediocridade e não vai ser instrumento de propagar o Evangelho. Então eu queria chamar você que nunca estudou a Bíblia com alguém. Talvez, Marcelo, eu já acompanhei, ótimo. Mas chega uma hora que você também deve ter o desejo de você liderar um estudo bíblico. De você perguntar para o irmão, como é que eu fui? Eu lembro a primeira vez que eu estudei a Bíblia. Primeiro eu trouxe um amigo meu, ele estudou a Bíblia, e eu acompanhei. Aí depois do segundo amigo que eu tinha trazido já para estudar a Bíblia, a pessoa que estava comigo, me discipulando na época, falou, agora é você. Eu falei, eu? É você que vai liderar. E eu liderei ali, estudo ali, gaguejando, às vezes falando umas besteiras. Depois o irmão chegou para mim e falou assim, olha, isso aqui foi legal, isso aqui você precisa corrigir. E aí eu fui aprendendo. E foi assim com cada um de nós, que os mais velhos aqui sabem como isso é tão intenso. E a gente não pode perder isso, irmãos. E você que é novo aqui na igreja, você que está meio enferrujado, eu quero chamar você hoje também a ter esse desejo de você liderar um estudo bíblico. Eu vejo alguns irmãos falando, os irmãos falando para mim assim, Marcelo, eu vou chamar você para o estudo bíblico aqui. Não estou conseguindo. Não, o irmão está se animando lá. Eu tenho uma pessoa ideal para estudar a Bíblia com você. É o pastor da igreja. Eu não vou, não. Posso até ir. Mas eu quero saber primeiro se você está estudando. Se você está fazendo a sua parte. Se você está se deixando ser usado por Deus. Para que o Evangelho seja pregado. Amém? Então essa é uma coluna importante aqui da nossa vida como discípulos, né? Atos 18, 35 diz assim, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Filipe ficou ali uma viagem com o eunuco,
anunciando as boas novas de Jesus. Então, irmãos, é coluna da nossa igreja, é parte fundamental do nosso compromisso como discípulos. Nós nos permitirmos ser usados para propagar o Evangelho. Amém? Atos 18, 35. Desculpa. Desculpa, Márcio. O que você fez aqui, Márcio? Atos 8, né? Desculpa. Sinal que vocês estão lendo a Bíblia, hein? Muito bom. Muito bom. Muito bom, isso aí. Vamos ver aqui, ó, outra escritura aqui. Provérbios 27, 17. Confere se está certo aí. Ó. Provérbios 27, 17. Está certo? As duas escrituras estavam erradas em Atos 18, 30, 31 e Atos 18, 35, né? Atos 8, verdade. Provérbios 27, 17, diz assim, ó. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, uma vez que nós somos, que é coluna dessa igreja, é vital da nossa saúde espiritual, que cada um de nós se comprometa a encontrar tempo de propagar o Evangelho na conversão, levando as pessoas à conversão, né? Quando a gente vê um batismo aqui, não foi por acaso que isso está acontecendo, né? As pessoas chegaram aqui, foram bem recebidas, alguém se conectou com elas, alguém estudou a Bíblia, lidou ali com questões, né, difíceis de lidar, para a pessoa se sentir, a pessoa encarar o desafio, até chegar ao ponto de uma conversão verdadeira, né? E aí quando a pessoa é batizada ali, houve todo um trabalho de amor e de instrução de irmãos que são propagadores do Evangelho. Imagina se eu, ou os líderes aqui da igreja, os principais, tivesse que estudar a Bíblia com cada um que chega aqui nessa igreja. A gente ia ter que montar uma barraca aqui na igreja e ficar o tempo todo aqui. Não ia poder ir para casa, né? Graças a Deus que os estudos acontecem aqui, vocês vão estudando a Bíblia. E isso, de certa forma, é ótimo, mas é limitante. Porque quanto menos pessoas estudam a Bíblia, menos a gente pode ter mais batismos. Poderia ter mais batismo com pessoas, cada vez mais, tendo pessoas estudando a Bíblia e tendo pessoas se dispondo a estudar a Bíblia com elas. Amém? Por isso que é importante você, como discípulo, ter esse compromisso. Não, a Bíblia é tão fundamental, eu vou me dispor. Aqueles homens, que eu esqueci o nome de novo. Comportor. Nome difícil, podia dar um nome mais simples, né? Compoutor. Eles saíam, davam suas vidas, né? Eles eram presos, passavam fome, para levar simplesmente a Bíblia. E nós hoje, irmãos, precisamos pagar o preço. Eles pagaram o preço para simplesmente levar a Bíblia. Nós também precisamos pagar o preço para levar o conteúdo da Bíblia para as pessoas. Amém? Então, queria chamar você que nunca estudou a Bíblia com alguém, nunca se colocou à disposição. Lembra-se que é o chamado de ser discípulo. Nós precisamos nos colocar à disposição para aprender a fazer isso. Amém? E quando nós batizamos alguém, essa pessoa sai daí do batistério, ela vai para a vida cristã. Ela vai, de novo, vai voltar para o mesmo ambiente que ela estava, vai enfrentar as lutas diárias, vai enfrentar as tentações. Não é que você batizou ali e as coisas sumiram da vida delas. Não, para falar a verdade, piora um pouquinho, né? Que as tentações vão aumentar e Satanás vai estar ali, os espíritos, as forças do mal vão estar ali chamando aquele discípulo a voltar atrás. Aí que entra o discípulo, a discípula que vai andar com esse irmão. Dá a mão comigo aqui. Vamos lá, meu irmão, eu vou te encorajar. Eu vou ouvir você. Nós vamos estudar a Bíblia juntos. Nós vamos nos encorajar. Vamos nos fortalecer. É o que nós chamamos de discipulado. Amém? É o que nós chamamos de 1 a 1. Esse discipulado 1 a 1. Por isso que eu trouxe esse versículo aqui, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Atos, agora é 18. Agora é 18. 18, 24. Olha só aqui que interessante. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo
Aqui estava, lá em Atos, né? Os irmãos estavam anunciando a mensagem. Aí chega Apolo, que foi um homem que estava falando também sobre o reino de Deus. E Priscila e Áquila começam a ouvi-los. Olha que interessante. Enquanto isso, o judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Ou seja, faltava um complemento ali na instrução dele, né? Logo começou a falar corajosamente da sinagoga. Aqui é uma prova, irmãos. Esse homem aqui, ele não sabia tudo. Apesar de ser estudioso, estava faltando. Mas ele estava ensinando. O que ele sabia, ele estava ensinando. Era aquele outro, talvez o outro segundo estudo, no estudo que talvez falou algo que estava faltando, uma besteira, e chega o irmão e fala, vem cá, posso te ajudar com algo? É o que acontece aqui, ó. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Explicar com mais exatidão o caminho de Deus. Sabe, esse é um dos propósitos do discipulado. É um a um, explicando com mais exatidão o caminho de Deus. Esse é o propósito, essa é a essência dessa ajuda mútua, um com o outro. Um levando o outro para um caminho mais de exatidão na direção de Deus. Deixa eu só me situar aqui. Não, certo. Então, irmãos, quando a gente está falando sobre o discipulado 1 a 1, eu sempre ouço algumas justificativas. Então, a gente entendendo que esse é um pilar, nós falamos aqui de tempo com Deus, no estudo da palavra de Deus. Falamos da importância de levarmos a mensagem para as pessoas que estão conhecendo a Deus para a conversão. Estamos falando agora da importância dessas pessoas que foram batizadas, a gente continuar ensinando, e é o discipulado que nós chamamos aqui, né? Nossa caminhada 1 a 1, nos ajudando a estar mais perto de Deus. Eu sempre ouço algumas justificativas com algumas pessoas, com alguns irmãos que às vezes não querem ou decidiram não praticar o discipulado, né? Uma delas é que medo de exposição ou vulnerabilidade. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de ser vulnerável, porque eu já fui alguma vez, me machucaram, ou porque eu nunca fui exercitado assim a me abrir. Irmãos, é uma oportunidade de criarmos relacionamentos confiáveis para você praticar essa coisa da vulnerabilidade, de falar do seu coração. E você que está recebendo isso, você tratar isso com muito carinho, muito respeito, muita seriedade para lidar com isso. Se a gente cria um ambiente assim, de respeito, de gerar confiança, é maravilhoso quando você pode falar abertamente do seu coração. Então, se no passado houve alguma coisa que machucou você, olha, perdoa. E vamos construir um ambiente onde você pode praticar a vulnerabilidade. Amém? Amém? Segunda coisa que eu às vezes vejo na caminhada cristã, quando alguns não querem desenvolver bons relacionamentos de discipulado na caminhada cristã, é orgulho ou independência espiritual. Não preciso. Quando eu precisar, eu peço ajuda. Que nem SAMU, né? Quando eu precisar, você liga lá, é o 90, o 991? 92, você nem sabe, tá vendo? Quando eu preciso chamar lá, aparece lá, faz uma massagem cardíaca lá, bota um choque para ressuscitar na fé. Às vezes não dá tempo, só morre, né? Essa coisa de achar que não precisa, de que eu sou forte. Olha, esse é um dos maiores motivos porque pessoas abandonam a caminhada cristã. É de se achar forte demais, é de se achar que não precisa. Eu já tenho 30 anos na fé, eu já vi tudo. Eu não preciso. Você vai tropeçar. Você vai se enganar. E nós somos mestres em nos enganar a nós mesmos, em aliviar a nossa barra.
Eu preciso de alguém que me ajude, que fale para mim, que eu me desafie, que me corrija. Olha, vocês já foram livrados de besteiras que eu ia fazer por causa do discipulado. De querer vir com ideias, vou fazer isso para a igreja e tal. Deixa eu pedir conselho. Não faça isso, meu irmão. Se você fizer isso, não vai ser bom. Graças a Deus que tem irmãos que me ajudam a enxergar no meu casamento a minha parte. É muito fácil enxergar o problema do outro, né? Da esposa ou do marido. Mas a gente só consegue enxergar o nosso problema quando tem um irmão espiritual que te ama e tem coragem e fala para você com amor. Aí você enxerga e você é capaz de mudar. Então, orgulho e independência espiritual é um caminho para se desviar do caminho de Deus. A outra coisa que eu sempre ouço é falta de tempo ou prioridades desalinhadas. É o que nós falamos, a mesma coisa do tempo com Deus, né? Tempo com Deus, agora de novo o discipulado. Não tenho tempo. Ou não agenda a coisa. Não é intencional. Nós precisamos ter prioridades, irmãos. Essa coisa da parceria, precisa ser uma prioridade na nossa vida espiritual. Colocarmos na nossa agenda. A gente poder ser sério com isso. Tanto para recebermos ajuda, como para ajudar o outro irmão. Senão, sabe o que está acontecendo? Eu finjo que eu tenho parceria com você, e você finge que tem parceria comigo, e vamos tocando o barco. A gente perde uma oportunidade incrível de pegar o irmão pela mão, na amizade, e se encorajar seguindo Jesus juntos. Amém? Então, e a última coisa, experiências ruins anteriores. E eu sei que historicamente, nós passamos por momentos difíceis aqui, na prática do discipulado. Mas sabe, irmãos, toda a história de práticas religiosas ou cristãs passaram por momentos difíceis. E a história serve para isso, para a gente olhar e falar, olha, foi bom isso, mas isso não foi bom. Então vamos agora ajustar aqui para a gente ter uma caminhada mais saudável. Quando a gente olha para o passado, a gente vê as besteiras que a gente fez, a gente pede perdão a Deus, né? Fala assim, nossa, como eu fui ingênuo, tal. Várias vezes eu tive essa reflexão, mas eu falo, agora eu sou maduro, eu já aprendi com os meus erros, vamos ajustar agora para uma caminhada mais madura. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ajustar nossas parcerias de discipulado para a gente ter uma caminhada mais madura. O que foi ruim, as experiências que machucaram, vamos ser abertos. Se repetir, vamos falar um com o outro, olha, não, vamos parar por aqui, isso aí não está sendo legal, vamos mudar isso, vamos acertar assim, mas nós precisamos de ter a caminhada cristã lado a lado, um com o outro. Amém? Então, eu queria encorajar você, irmãos. Essa é outra estaca fundamental da nossa saúde espiritual, que é o discipulado um a um. Amém? Você concorda comigo? Levante sua mão. Anota aí que não concorda. Anota aí. Ó. Amém, obrigado. Se você concorda, então, avalie como é que está a sua parceria. Está indo bem? Amém. Dá um abraço desse irmão, agradece, se recompromete com ele e continua. Se não está bem, vamos chamar um ou outro para conversar e vamos reafirmar essa parceria. Se não está funcionando, seja honesto um com o outro. É seu irmão na fé, talvez você precisa tentar com outra pessoa. Não é obrigado a ficar ali eternamente, né? Vamos acertar um com o outro, mas o importante é que cada um aqui tem alguém para pegar na mão, para você poder caminhar juntos na caminhada cristã. Amém? Então, lembrando de novo, quero ser bem didático com vocês aqui. Primeira coluna é nossos tempos com Deus. Amém? Segunda coluna é cada um aqui se comprometer a se aprimorar nos estudos bíblicos, para você aprender a levar também uma pessoa para a conversão através da palavra dele. Amém? E também cada um aqui se comprometer a você ter um parceiro de discipulado com outro irmão, onde você vai pegar na mão dele, na mão dela, e vocês vão caminhar juntos na direção de Jesus. Amém? Foi diminuindo assim o amém. Amém? Aê. Essa parceria, você pode estar ajudando alguém que é novo na fé, que talvez precisa amadurecer mais do que você, ou você pode trocar como pessoas maduras, ou você pode simplesmente receber
Então, cada um vai vendo a sua necessidade, né? Continuando aqui, passa para mim a próxima aqui, não tá indo. A última coluna aqui, eu queria falar para vocês hoje. Próxima, por favor. Ô, William, não está passando aqui o... Agora foi. O último, que eu acredito que tem salvado essa igreja, tem dado uma liga. Eu acredito que todas essas coisas que eu falei até agora contribuem para a nossa conexão. Mas isso aqui é muito forte. Se for feito da maneira correta, espiritual, né? O poder do grupo pequeno. Olha aqui, ó. São pessoas, né, que estão reunidas numa sala de uma casa, com a Bíblia aberta, falando, conversando e dando oportunidade para serem ouvidas também. Amém? Eu até falei com o Márcio, naquela parede ali, ó, aquele mapa ali, foi o nosso primeiro CISP Day, lembram? Nós colocamos aquilo ali, eu não sei se vocês lembram, mas nós fizemos um compromisso aqui, nos próximos 5 anos, a gente sonhar e começar a ter a fé de mandar uma igreja em casa para o lugar onde não tem igreja em casa lá. Então eu espero que esse chamado ainda esteja no teu coração. Nós vamos trabalhar com isso no decorrer da nossa vida aqui, caminhar, né? Vamos fazer treinamento com líderes de igreja em casa que querem aprender a fazer isso. Então nós temos todo um plano que estamos fazendo para que aquilo ali, a gente vá atrás daquele sonho e Deus nos abençoe. Do lado, nós vamos colocar ali, o Márcio está me ajudando com isso, 3 quadrinhos, onde um vai ser uma pessoa lendo a Bíblia, como essa figura que eu trouxe para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Espera aí. Uma pessoa lendo a Bíblia, e essa pessoa pode ser um de vocês aqui. Então, começa a falar com o Márcio aí. A gente vai escolher depois uma pessoa lendo a Bíblia, para deixar ali, ó, num quadrinho ali, como sendo deixando claro que é uma convicção que nós temos. Depois vamos escolher também uma outra dupla, seja de homens ou de mulheres. Márcio, vou deixar essa resposta na mão do Márcio. Colocar um outro quadrinho ali, 2 pessoas lendo a Bíblia assim, uma com a outra. E depois também uma igreja em casa, pode ser a sua igreja em casa, a escolhida. Então lembra aí, né? Uma igreja em casa assim, ó. Assim, reunida em forma de uma roda, não com um púlpito, o dono da casa pregando, não. É uma roda com a Bíblia aberta e as pessoas ali falando. Então, se o Márcio aparecer aí no seu tempo com Deus na sua casa, receba ele bem. Se o Márcio aparecer por aí no seu tempo de discipulado, receba ele bem, dá um sorriso lá que ele vai tirar uma foto sua. E se ele for visitar a sua igreja em casa, pede para o pessoal se vestir bem lá, fazer um sorriso, que ele vai tirar essas fotos aí. Faz um bolinho e convida o Márcio. Por que nós queremos isso, irmãos? Porque as pessoas vão chegar aqui, você vai falar assim, olha, isso aqui que nós acreditamos. A gente acredita na palavra de Deus, na nossa vida diária com Deus individual. Nós acreditamos no discipulado 1 a 1. E nós acreditamos no poder do grupo pequeno. E nós queremos levar tudo isso para todo esse mundo que é a nossa região leste. Em poucas palavras, você vai poder explicar para as pessoas o que nós acreditamos, não é? Então, para finalizar aqui, o grupo pequeno. Em Filemão, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Filemão, essa é uma carta, né, de um capítulo só, muito importante no Novo Testamento. Diz assim, ó. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, Arquipo, né? Nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A igreja em casa. E a gente vê também nas cartas, em Romanos, quando Paulo faz suas felicitações nas pessoas, ele cita algumas também da igreja em casa que se reúne na casa de fulano, né? Então, essa coisa do grupo pequeno, do juntamento de pessoas ali, onde há espaço para poder compartilhar, poder ouvir, poder sentar com alguém ali de forma individual, para poder falar algo mais íntimo, poder comentar uma escritura, e a Bíblia ser a base. Não é o jogo do Corinthians ser a base, nem do Palmeiras, é a Bíblia, né? Nada, se quer falar do Palmeiras, quer falar do Corinthians, tudo bem, pode falar, mas a Bíblia tem que ser o centro, né?
das nossas conversas, da motivação pelo qual a gente se reúne nas igrejas em casa, né? Trazer a palavra de Deus, com os filhos ao redor também, né? Então, essa participação, essa união, esse juntamento de pessoas tem sido fundamental na saúde dessa igreja. Na pandemia, muitas igrejas desapareceram. A nossa igreja ficou em pé. Sabe por quê? Porque havia discipulado e igreja em casa, principalmente. Eu sei que é a fé de vocês, né? Mas essas práticas nos ajudou a manter a nossa conexão. Nos ajudou a manter a nossa... Quando você tem aqui 8, 10, 12 pessoas reunidas, se alguém aqui ficar doente, o outro percebe. Num grupo de 300 aqui, a gente às vezes não percebe. Mas numa igreja em casa, se alguém não está animado, está com a cara meio de limão ali, alguém vai perceber. E vai falar, está tudo bem com você? Podemos conversar? Se a pessoa não vier, vai fazer falta, porque vai ficar o grupo menor ainda. Então é vital, irmãos, na nossa prática de fé, que as igrejas em casa funcionem com conexão, ligados por meio da palavra de Deus, e haja harmonia, e haja um clima que as pessoas se gostam, se relacionam, se envolvem uma com a outra, se importam uma com a outra. Quando eu chego aqui, esse grupo da reunião de domingo, com as várias igrejas em casa, é um ambiente de acolhimento. Por quê? Porque você já está acostumado com isso aqui, está acontecendo no dia a dia. Por isso que as pessoas aqui, quando chegam aqui, elas falam, nossa, essa igreja é acolhedora. Por quê? Porque tem acolhimento na igreja em casa, tem as parcerias de discipulado, tem envolvimento, tem o um a um, se importando um com o outro. Isso é fundamental para a saúde dessa igreja. Então, eu queria, de novo, chamar você, eu, juntos aqui, para nós reafirmarmos essa convicção de fé, da importância da igreja em casa acontecendo, e se você faz parte de uma igreja em casa, você se comprometa com ela, né? Aqui fala que em Atos 2:42, e depois do 46 e 47, fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Aí depois do 46, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando há esse ambiente de união, de conexão, de sinceridade, de interação, de amizade, Deus e a Bíblia como centro de tudo isso, Deus acrescenta pessoas. Deus traz. As pessoas vão vir, vão querer estudar a Bíblia, elas vão conectar, e Deus vai dar crescimento. É consequência. Amém? A Bíblia fala também em Mateus 8:20, pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, há poder dessa união espiritual de um grupo pequeno. Em Hebreus 10:24-25 diz assim, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sabe o que ele frisa aqui, ó? Ele frisa, ele fala, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então, o costume pode ser para você se reunir, ou pode ser para você não se reunir. Você escolhe. Então, se nós queremos ter uma igreja vibrante, metade do caminho é comparecer. Certo? Metade do processo é você comparecer. Às vezes eu ouço de igreja em casa que tem 12 membros e vão 4. Eu ficaria muito desanimado na igreja em casa dessa. Cadê o fulano? Não veio. O ciclano? Não veio. O seu Beltrano? Tinha jogo do Corinthians hoje, ele não vai vir. A gente perde o compromisso e isso vai nos desincentivar ao amor. Ou seja, a conexão, compromisso de estar junto, ele vai incentivar eu e você a promover o amor entre nós, a promover o envolvimento.
É aqui na igreja em casa que nós sabemos se o irmão está passando necessidade ou não, se o irmão está tendo um bom casamento ou não, se está tendo problemas com os filhos, se está tendo problema com a família, com o trabalho. É na igreja em casa que deveria acontecer esse ambiente de interação mais profunda. Então a igreja em casa, ela é fundamental para a saúde da nossa igreja. Algumas obstáculos que eu ouço também quando alguns vêm me falar, desculpa porque não estão indo numa igreja em casa, porque perderam o compromisso. O primeiro delas é, eu já vou aos cultos, isso já é suficiente. Irmão, o culto domingo, ele é fundamental para a nossa vida. Precisamos estar aqui louvando a Deus, celebrando a Deus, a nossa união. Mas a igreja em casa, ela é fundamental para criar as conexões mais profundas. Então as duas coisas são importantes, né? Ou alguns falam, acho que eu não vou aprender nada ali, naquela igreja em casa. Aí mostra um orgulho muito grande no seu coração, porque Deus pode ensinar através até de uma pedra. Deus pode criar situações de pessoas muito simples, ensinando pessoas que são letradas e vice-versa. Então, o Espírito de Deus trabalha de forma a nos ensinar sempre, em qualquer situação. Então eu queria encorajar você, mais uma vez, esse última coluna, que são nossas igrejas em casa. Amém? Você concorda comigo sobre isso? Nota aí que não levantou a mão aí, ó. Se você perdeu o compromisso, reveja isso no seu coração. Se recompromete com a igreja em casa. Essas práticas, essas colunas que nós estamos colocando aqui, são fundamentais para a nossa saúde espiritual. Então, lembra, tempo com Deus todos os dias. Você se comprometendo a querer aprender também a ensinar pessoas a chegar na conversão, ser usado por Deus para comunicar o Evangelho. E aí o Espírito Santo vai levar essas pessoas, ou não, né? Às vezes a pessoa não quer, mas você vai ser instrumento de levar a Bíblia, não só fisicamente, mas também ensinando, né? E também a outra coluna que é nossa parceria de discipulado 1 a 1. Se você está negligenciando isso, hoje é o dia de você se recomprometer. Eu quero lançar esses desafios, e tudo isso em prol de nós valorizarmos a Bíblia, a prática da Bíblia na nossa vida. E por último, a nossa igreja em casa. Fazer valer cada igreja em casa ser um lugar prazeroso, um lugar de amizade, um lugar que quando alguém for lá, fala assim, uau, igual o Alcir falou aqui, uau, como essa igreja é calorosa. Eu gostaria de ir na sua igreja em casa, chegar lá para falar para você, nossa, sua igreja em casa, ela é calorosa, ela é unida, ela é feliz, ela é comprometida. Amém? E eu tenho certeza que se nós fizermos isso, nós vamos construir cada vez mais os alicerces na rocha. Eu vou dar para vocês agora 10 minutinhos para você levantar, tomar um cafezinho. Depois você voltar aqui, vamos ter um tempinho para perguntas e respostas. E nós finalizamos depois, tá bom? Obrigado, irmãos. Deus abençoe você. Vai lá tomar um café em 10 minutos. Põe o reloginho aqui, por favor. Põe o relógio aqui, tá? Amém. Não, vai ser 10h30. Não vai ser mais 9h30? Não, eu passei a mensagem lá na... Eu vi lá. É porque a gente vai ficar aqui o dia todo, né? Tá.
Atenção, irmãos, eu sei que está gostoso aí o convívio, vamos voltar, por favor. Vamos voltar aqui para a gente finalizar juntos. Deixa eu falar um pouquinho da sua vida. Tá, você quer falar depois? Não, eu queria falar agora para dar cumprimento que eu falei agora até agora. Acho que era bom fechar com a escola bíblica. Tá. Vamos lá, gente. Claudião, vem cá, Claudião. Vamos sentando, gente. Pegar nossos lugares. Vamos lá, gente. Que falaram, né? Do Atos 8. Passou por mim, passou pelo... Vamos lá, gente. Vamos sentar nos nossos lugares aqui. Depois você mata o café que sobrou. Vamos lá, gente. Volta aí do café, por favor. Ei, pessoal que come, hein? Puxa vida, hein? Vamos lá, gente. Gostoso, né? Depois a gente já vai. Então, voltando aí, irmãos. Senta aí, por favor. A gente vai fazer a parte final agora. Eu vou chamar o Lucas aqui, que vai ajudar a gente aqui nas perguntas, intermediando aqui a escolha das pessoas. Então, por favor, irmãos, vamos sentar no nosso lugar. Eu queria só, finalizando o que eu estava falando antes, recentemente nós instituímos aqui a prática da escola bíblica, né? Então, graças ao Lucas, que é professor, e ele se colocou à disposição para ensinar com mais profundidade a palavra de Deus para nós, né? Então, nós instituímos também a escola bíblica como sendo também uma coluna para nós aqui, para a gente poder aprender mais, se aprofundar mais, né? Então, a ideia é que a gente persevere nessa prática da escola bíblica. Então, eu queria chamar você, né, que por algum motivo não está vindo, ou porque talvez não gosta, ou porque é cedo, seja lá qual for a sua justificativa, queria chamar você para você rever isso e apoiar a escola bíblica, né? Estar aqui, aprender, trazer os irmãos também. Você que é cristão novo, vir aqui na escola bíblica. A gente vai abordar, estamos estudando Mateus, fizemos um intervalo agora, aí estamos estudando sobre textologia, foi a última aula. Então eu queria muito pedir para vocês valorizarem isso, né? Sinceramente falando, irmãos, eu não teria condições de fazer uma escola bíblica, depois pregar, e graças a Deus tem o Lucas aqui que Deus enviou para nós, e a gente está sugando ele, né? Estamos explorando os dons que ele tem, para ele poder ensinar a gente aqui. Então, queria animar você, reprograma o seu horário para estar na escola bíblica. A gente quer adotar isso como uma prática fundamental também na nossa comunidade de fé, o ensino da Bíblia. Amém? Então, revisa com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho aí, o que está acontecendo. Eu não quero obrigar você, entendeu? Mas é quase que eu quero obrigar.
Então vem aqui para a gente poder estudar. Tudo isso que nós falamos aqui é mais uma prática do conhecimento da Bíblia, né? Então o que vai fazer mal para você, mal não vai fazer nenhum. A gente só vai estudar mais a Bíblia. Então tenho certeza que vai fazer muito bem. Quer complementar algo sobre isso? Não? Amém? Então amanhã não vamos ter, porque amanhã é dia dos pais. Se quiser estar saindo daqui, vai para casa. O culto amanhã é 10h30, tá? Então, mas a partir da semana que vem, vamos retomar a escola bíblica aqui às 9 horas, ok? Eu quero ver seu rostinho aqui, hein? Então agora vamos partir para as perguntas. Irmãos, agora a gente vai para a Arena Livre. Está aqui o presbítero e o pastor da igreja, com o microfone na mão, para você perguntar aquela pergunta cabeluda, como diz lá no Rio de Janeiro. Ô, Lucas, eu não fiz isso com você, hein? Mas, irmãos, agora a gente vai abrir esse espaço para perguntas, mais voltado para o tema que o Marcelo expôs aqui sobre os fundamentos para a igreja. Nós estamos com o ICISP Day para ser um dia de aprendizado, mas também um dia de correção. Então a gente aprende, a gente estuda a doutrina, história, a palavra de Deus, a gente cresce e a gente também é chamado ao desafio. E também o Marcelo, tanto no primeiro quanto no segundo ICISP Day, ele vai passar a visão do que é a igreja, o que difere a igreja de Cristo das outras, por que você está aqui, o que é esperado de você diante do reino de Deus e também diante do ministério específico da igreja. E agora a gente vai abrir para dúvidas e questões que vocês tenham referentes a isso e para vocês responderem com amor, com caridade, melhor. Com caridade. Então, eu vou selecionar aqui, são 4h30, a gente está 10 minutos atrasado. Eu vou selecionar aqui 4 a 5 perguntas e o microfone vai até você, caso você queira perguntar valendo. Primeiro que eu vi aqui, qual é o seu nome? Edgar. Moisés, Edgar. Microfone para o Edgar. Corre, Moisés, corre. Depois da feijoada você não quer correr, né? Obrigado, Marcelo, pela palestra, pelo conhecimento que você compartilhou. Eu notei que na sua palestra é basicamente um incentivo a nós termos uma certa base de como que a nossa igreja tem que fluir, como tem que andar, né? E a minha pergunta é: quais os pontos que você vê na nossa igreja que estão bons e o que tem a melhorar? Obrigado pela pergunta. Eu vou falar aqui, depois se quiser falar também, tá? Como eu citei práticas pessoais, não dá, por exemplo, tempo com Deus, eu não estou na sua casa para saber, né, se você está tendo seu tempo com Deus, se não está. Eu acho que isso é sempre um chamado que a gente vai fazer aqui, para a gente sempre voltar, eu sempre lembrar que a nossa comunhão com Deus é primordial, individual, né? Então, os casados aqui, acho que a esposa sempre tem que olhar para o marido e perguntar: como é que está sendo os seus tempos com Deus, né? O marido: e os seus tempos com Deus? Vamos fazer junto, vamos encorajar um ao outro, para a gente poder manter essa prática de fé caminhando. Quem não é casado, usa o discipulado, né? Os amigos estão próximos, para poder a gente se ajudar nessa área. Uma coisa que sempre é recorrente, que a gente sempre tem que lembrar, e visto que muitas vezes no passado, algumas vezes a gente se machucou, né? É a prática do discipulado. Eu sinto que é uma coisa sempre que a gente tem que falar, e sempre ouço alguns que não estão tendo, ou que negligenciaram, ou que não acreditam, ou porque está procurando outro jeito, né? Então, eu sei que muitos aqui têm a prática do discipulado, e amém, né? Então, sempre é uma ótima oportunidade de agradecer a outra pessoa que você está tendo parceria, e ser grato, né? E valorizar esse relacionamento. Mas, vira e mexe, eu converso com algumas pessoas que, quando não estão bem espiritualmente, eu pergunto: você está tendo tempo com Deus? Normalmente não estão.
Você está tendo parceria? Ah, não, também não tenho tido parceria, né? Porque desconectei, ou porque esfriou o relacionamento, e fica por isso mesmo, entendeu? Então, isso eu acho uma prática ruim. Então, quando eu vejo que muitos não estão tendo discipulado, eu sinto isso, porque as pessoas vêm até mim, pedir ajuda, pedir, você precisa entrar no fulano, você vem aqui. Quando as pessoas estão se ajudando, as pessoas vêm me agradecer. Eu não fiz nada e estão me agradecendo, né? Por quê? Porque a ajuda está acontecendo. Então, eu não sei se eu posso dizer que não está indo bem ou que está indo bem. Eu sinto, às vezes, que, talvez de tudo isso que eu falei, o discipulado é uma coisa que a gente pode perder facilmente se a gente não for sério com essa prática. E a igreja em casa, eu sinto que, às vezes, algumas igrejas em casa são super legais, estão super unidas, estão super conectadas, mas tem umas que estão ali, talvez na UTI, porque tem 12 membros, vão só 4. Tem membro que aparece uma vez a cada 2 meses, né? Então, como se algo não fosse tão importante. E essas coisas são preocupantes, porque essas pessoas que muitas vezes negligenciam a parceria de discipulado, negligenciam a ida na igreja em casa, e automaticamente está negligenciando o tempo com Deus, elas vão se desligar da fé com o tempo, né? Na prática, isso que acontece. Então, quando a gente sempre está chamando essas coisas, é para fortalecer, para que a gente possa se ajudar e se fortalecer. Então... Uma coisa que eu penso de ponto fraco nosso da igreja, tem aquele mapa ali, né, que nós falamos no primeiro CISP Day, de ter mais liderança, mais pessoas se levantando para liderar. A igreja vai crescer com liderança. Então, eu sei que tem igrejas e casas que são fortes, mas já estão grandes. Tem igrejas grandes e tem alguns que nem querem se dividir, né, querem continuar juntos, mas porque não tem alguém para liderar aquela igreja em casa. Então, acho que precisa haver mais o eis-me aqui. Eu estou aqui, poxa, eu tenho algum grupo para eu liderar? Eu acho que isso que é o que está faltando. O Marcelo já falou praticamente tudo aí, mas esse ponto de ter mais pessoas para liderar, porque, consequentemente, você liderando, você vai discipular. Né? Você vai ter alguém abaixo de você que você vai cuidar ali, que você vai estar servindo. Então, é a gente fortalecer a liderança de mais igrejas em casas aqui no Leste. Vamos lá, próximo. Eu vi minha memória fotográfica. Regina. Depois eu... Obrigada, muito especial estar aqui e muito especial o acolhimento da igreja, né? Nós viemos há pouco tempo, a gente sentiu muito isso, e a gente é muito grato. O que eu gostaria de falar sobre o papel da mulher na igreja, né? A importância de que forma que a gente pode multiplicar a liderança, sei que é dos homens, mas de que forma a gente pode multiplicar dentro do papel da mulher essa é uma certa liderança, né, entre as mulheres, né? Como que a gente pode fazer para multiplicar? E também em relação como que o homem pode multiplicar a liderança, assim, coisas práticas. Ok, obrigado. A mulher, ela é de vital importância. A nossa igreja aqui é feita mais de mulheres, né? Tem mais mulheres. O mundo está ficando, parece que o mundo está tendo mais mulheres do que homens também, né? Então, a mulher é muito importante. Seu papel é de vital importância. O que eu vejo às vezes é assim, quando o homem não está sendo estimulado para estar à frente, o homem acaba negligenciando o papel da liderança. Então, as mulheres, acho que um papel importante das mulheres é sempre apoiar os homens e para os homens também crescerem, porque as mulheres já lideram por si só, né? As mulheres são fortes, são inteligentes. Vocês podem... o papel da mulher praticamente é tudo. A única coisa que a gente não acredita como igreja é que a mulher possa pregar. Então, eu sei que isso é polêmico para alguns, especialmente os mais jovens, né? Não que a mulher não possa pregar. Ela tem... Talvez se eu chamasse algumas mulheres para pregar aqui, faria até melhor do que muitos pregadores. Mas a gente acredita que o papel que Deus deu para a mulher, para essa função na igreja, seja para o homem. Então, e aí, muitas vezes também a gente vê onde as mulheres acabam liderando os papéis principais da igreja, eclesiásticos, os homens acabam saindo de cena
e enfraquecendo espiritualmente. Então, mas fora esse papel, as mulheres podem fazer tudo. A gente tem visto aqui na igreja as mulheres subindo, fazer a ceia, fazendo a oferta, as mulheres liderando a igreja em casa, passando ali o momento da Bíblia. Então, as mulheres são muito importantes. Eu não consigo liderar essa igreja sem minha esposa. A minha esposa dá todo o suporte, todo o apoio. Muitas vezes, o que eu prego aqui, muitas vezes o que eu falo, a maior parte das vezes é ela que está falando para mim, ela que está me alertando. Às vezes eu vou falar alguma coisa, eu acho que isso não é legal. Eu sempre ouço a minha esposa também. Eu dou muita abertura para que ela influencie as mulheres. Então, o que eu poderia dizer para vocês? O papel da mulher é tudo, né? É apoiar, é ensinar, é corrigir, é zelar pelo ambiente, é ajudar com sabedoria, é ajudar com a força de vocês. Então, eu não diria que há uma limitação. Acho que as mulheres e essas mulheres dessa igreja aqui têm crescido muito, têm servido muito, têm ajudado muito essa igreja a crescer, né? No trato, no discipulado. Então, eu diria isso. Você quer falar uma coisa? Eu quero. Bom, acho que o papel da mulher na igreja é essencial. Eu digo pela minha esposa, né? Se depender de mim, eu faço um monte de coisa louca, né? Então, é alguém sensível, alguém que faz eu pensar, alguém que faz eu refletir sobre aquilo que eu estou querendo fazer. Então, assim, o papel de vocês é vital, né? Como o Marcelo falou, talvez há uma ideia de a mulher está aqui na frente, mas vocês no backstage, por trás de nós é algo fantástico. Assim, acho que sem vocês atrás para dar o suporte para nós, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz na igreja. Então, assim, eu digo por mim, né? O quanto eu sou inspirado pela minha esposa. E você, quando tem esse apoio, você conquista o mundo, né? O homem conquista o mundo. Então, assim, eu quero encorajar vocês, mulheres, a entenderem que o papel de vocês é essencial, é fundamental para a igreja. E é o que o Marcelo falou, praticamente 60% da igreja é mulheres, né? Então, assim, nós somos 40%. Então, assim, vocês são maioria. E isso quer dizer que mostra o quanto a igreja está crescendo por causa de vocês. Porque a igreja tem batizado homens e mulheres, não é só mulheres que são batizadas. Isso mostra que a igreja está tendo crescimento por causa do apoio de vocês, né? E tem mulheres que têm trazido homens para a igreja também. Então, assim, poxa, até para solteiras, isso é bom. Então, o papel de vocês é essencial para nós. E também uma outra coisa que eu ia falar, a masculinidade está sendo atacada no mundo. Os homens estão deixando de ser homens. Então, quanto mais as mulheres apoiarem o fortalecimento dos homens, os mais beneficiados são as próprias mulheres também. Não que o homem seja mais importante, não que o homem seja mais inteligente, nada disso. Deus fez os seres humanos iguais, mas, porém, deu papéis diferentes. Papéis não quer dizer que são mais importantes, são papéis. É igual no casamento, quando a gente lê Efésios 5, Efésios 5 fala lá, né, 21, sujeitos uns aos outros. Logo em seguida, no 22, fala, maridos, vocês façam isso, isso e isso. Esposas, façam isso, isso e isso. São papéis. E se um não faz o seu papel, o todo não ganha, né? E liderança, Deus coloca um para liderar. Foi Deus que se instituiu isso, não foi a sociedade. Então, a Bíblia institui que haja uma liderança, e o modelo é o casamento, é a igreja. O homem, Deus colocou o homem para liderar e a mulher para apoiar. Não quer dizer que o papel da mulher é inferior, é menos importante. São papéis. Ambos são importantes, ambos têm o seu valor, nenhum está sobre o outro. Papéis para que o todo seja vitorioso. Então, mulheres são muito importantes. Use o seu espaço para você poder servir, falar, aconselhar seu marido. Homens, não sejam machistas, não sejam mandões. Abre o teu ouvido, escuta a tua esposa, escuta a irmã que fala com você. A pior coisa que pode machucar muitas irmãs é achar que, não, Deus falou que o homem que lidera fica quieto aí porque é o que manda aqui. Não é esse o plano de Deus. Isso é abuso, isso não é de Deus. De Deus é papéis. E papéis não tem um sobre o outro. São papéis para que o todo seja o melhor. Outra coisa também que me lembrei agora,
é de Provérbios 31, né? A gente vê lá que a esposa ideal é aquela que cuida, ela protege o lar, né? Ela faz um trabalho excelente. O cara vai para a guerra, vai trabalhar e ela está cuidando da casa, ela está dando o melhor dela. Ela trabalha também, né? Ela está fazendo os afazeres lá. Então, assim, quando a gente entende isso, hoje é que a gente vive numa sociedade onde o homem e a mulher têm que trabalhar, né? Mas eu falo para minha esposa que o meu sonho é que ela pare de trabalhar e ela cuide. Eu sei que vai me ajudar. Não, é pensando mesmo, não é sendo machista, não. É fazendo, ela me ajudando num papel que eu tenho de muita responsabilidade. E às vezes eu tenho que dividir com ela, sabendo que ela poderia me ajudar só me dando suporte. E eu tenho que dividir com ela as responsabilidades, né? Então, assim, eu sonho muito de que um dia ela vai poder cuidar das coisas que eu não estou conseguindo fazer. E se ela tem essa tranquilidade, a leveza para fazer, ela vai me ajudar muito mais, né? E a Bíblia dá muitas referências sobre a guerra, né? A gente lê o Antigo Testamento, quando o homem ia para a guerra, a mulher ficava em casa, a mulher não ia para a guerra. Então, o homem vai para a guerra, o homem vai lutar, e a mulher vai dar o suporte. Então, assim, é um papel fundamental de vocês, né, mulheres? Então, eu honro cada uma de vocês por causa disso, né? Por causa desse trabalho que ninguém vê, mas que o homem se fortalece por causa dela, né, por causa da mulher. Então, E pelo fato de vocês terem que trabalhar fora, porque hoje a sociedade a nossa vida tem ficado cara, né? Então as mulheres estão trabalhando, a mulher conquistou o seu espaço, isso é importante, mas isso não é, lógico que a gente aprecia as mulheres crescendo, mulheres profissionais, mulheres diretoras de empresa, não há nada errado quanto a isso, né? Mas a gente sempre tem que olhar também o papel que Deus dá para cada um. A gente pode fazer o que for lá fora, no trabalho, mas cada um faz o seu papel de maneira santa para Deus também. Então, as mulheres querem trabalhar, os homens trabalham também, mas cada um faz o seu papel. Também não adianta o homem trabalhar e não fazer o papel dele de marido, né? Então, cada um tem o seu papel, que faça o seu papel melhor diante de Deus. Amém? Amém. Só para contextualizar, assim, antes de eu perguntar, eu acho que eu já cheguei a comentar com o Marcelo sobre uma preocupação que eu tenho visto dos jovens da nossa idade, assim, adolescentes, em que se convertem, só que negligenciam o estudo das Escrituras por falar, ai, não é dom, ai, isso é coisa para pessoas mais velhas. E eu tenho uma preocupação, assim, porque eu gostaria... Eu sou uma pessoa que eu acho que eu gosto de estudar, então... Eu gostaria de ajudar essas pessoas, esses jovens que têm essa visão um pouco limitada de que o estudo das Escrituras só são para pessoas que têm dons ou que são mais velhas na fé. O que vocês indicam para fazer na nossa igreja mesmo, com aplicação nas igrejas em casa, para ajudar essas pessoas, os jovens também, a crescer em conhecimento das Escrituras mesmo? Boa pergunta. Obrigado. Eu acho assim, bom, a gente viu aqui a aula do Assir falando que o João Ferreira de Almeida ele se inspirou a traduzir a Bíblia com 16 anos, né? A gente vê na história, muitos desses homens tão jovens, Davi foi jovem quando foi chamado, então as coisas começam muito jovens, e eu sei, não só jovens, mas às vezes eu ouço de alguns irmãos mais velhos, falam assim, eu não gosto de ler. Eu não gosto de estudar. Tudo bem, irmãos, a gente sabe que alguns aqui foram mais estimulados a estudar, a ser mais acadêmicos e tudo mais. Mas, puxa, nós recebemos uma herança de Deus, um presente de Deus, que é um livro, né? O Lucas trouxe aqui a ideia do livro sagrado desde a antiguidade, né? Então, tudo se comunica através de livro, de escrita. Quando eu falo assim, eu não gosto de ler, ou eu não quero ler, ou eu não vou me esforçar a ler, é quase que eu estou falando assim, não me interessa, Deus, você está escrevendo aí, mas eu não estou muito interessado de aprender essas coisas, né? Então, a gente não pode confundir ignorância com simplicidade. Ser simples, nós somos simples, né? Mas a gente não precisa ser ignorante. Ignorante, o que eu quero dizer eu não sei e nem quero saber. Sou alienado, né?
Não, a gente pode se aprofundar, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode estudar, né? Mesmo você que não tem muito costume de estudar, você pode se interessar. Começa lendo um pouquinho, você vai criando gosto. Você vai aprender, né? Então, eu acho que nós precisamos, na igreja em casa, dar voz para os jovens. Bota o jovem para falar. Bota o jovem para ler a Escritura, né? Bota o jovem para compartilhar alguma coisa. Você vai ver que sai muita coisa boa de lá. Né? Algumas semanas atrás, nós vimos aqui a filha do Geraldo e do Júnior e da Regiane, né? Como é o nome dela mesmo? Isabelle. Falando aqui com uma desenvoltura, né? 9 anos de idade, falando com desenvoltura. As crianças e os jovens são muito espertos para ler e para aprender. Então, vamos dar voz para eles. Não trata eles como criança. Sai daqui, molecada. Né? Que nem os discípulos lá. Tira as crianças daqui. Não, traz as crianças para perto. Deixa elas participarem. Né? Deixa elas se instruírem. Nós temos a escola bíblica. Às vezes eu acho assim que... Eu já ouvi alguns falar, mais uma coisa para a gente ter compromisso. Irmãos, para a gente poder exercitar essa coisa de estudar a Bíblia. De a gente se esforçar para conhecer mesmo, né? Traz as crianças, traz os jovens. Marca como um compromisso importante estar aqui na escola bíblica para aprender, né? E é assim que a gente vai estimulando eles a aprender, a se esforçar, porque o mundo vai dar outras coisas para eles lerem. Se não for a Bíblia, vai ser o livro lá com ideologias, vai ser coisas da internet. Eu te garanto que eles leem a internet o dia todo. Estão lendo páginas e páginas aí do YouTube, do Facebook. Do Facebook é coisa de velho já, né? Mas do TikTok. Estão lendo. E por que eles não querem ler a Bíblia? Será que nós estamos incentivando, né, em casa, nas leituras diárias, nas devocionais? Faz um devocional legal também. Você vai fazer um devocional que nem um padre ali falando com aramaico. Lá eles não vão querer mesmo, né? O latim, né? Não, faz uma coisa legal. A gente tem que incentivar nossos jovens a gostar da Bíblia. E eu fico feliz quando você fala isso, né? Que você gosta de estudar a Bíblia, né? Então, na verdade, deveria ser algo comum para todos nós, gostar de estudar a Bíblia, né? Gostar de se aprofundar e de conhecer. Então, vamos estimular nossos jovens. Abre espaço na escola bíblica. Ô Felipe, chama os jovens aqui para fazer a ceia, né? Compartilhar alguma coisa. A gente tem que ter espaço para eles também, para falar coisas da Bíblia, não falar besteira, tá? Falar coisas espirituais. Então, vamos incentivar. Você que vai lá na nova geração, você vai lá. Quantos aqui já foram lá ver o trabalho deles? Ou se colocar à disposição também para servir lá, né? Ou os jovens, né? Por exemplo, estamos tendo aqui no Ministério de Paz agora, aqui na igreja, que o Leandro e Simone estão à frente. Nós estamos apoiando, né? Estamos lá se interessando. Eu não tenho filho, mas você vai ter um dia. Você tem um sobrinho, né? Então, incentiva isso, pegar um corpo na igreja, que eles vão acabar incentivando. Criança imita adulto. Criança, jovem, imita adulto. Eles querem ver exemplos de inspiração dos adultos. Amém? Minha filha, né? Minha filha Alice. Mas o que você falou é muito importante e é baseado no propósito. Eu acho que quando a gente pensa em como ajudar, a gente precisa ter um propósito, né? E qual é o propósito? Em 2 Timóteo, a gente lê muito 15:16, 15:16, 16:17, né? Mas o 15 fala assim, ó: porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando para Timóteo que desde criança ele conhecia as Escrituras, que ia torná-lo sábio e levá-lo à salvação. Então, quando a gente pensa que para ajudar um jovem, que ele não está querendo ler, que não gosta muito de ler, ele não está entendendo que a leitura que ele vai fazer é para a salvação dele. Então, mas nós sabemos, você sabe. Então, se você sabe, ajuda, estimula a ele entender que o que ele vai aprender vai torná-lo sábio e vai salvá-lo no dia que ele tiver que partir. Então, acho que quando a gente tem esse propósito, a gente começa a trabalhar de uma maneira mais consciente, né? Porque, às vezes, a gente quer tanto ajudar o jovem que a gente põe uma carga sobre ele. E não é carga, a gente não precisa colocar uma carga, mas um ensino. Poxa, esse ensino que ele vai aprender vai torná-lo sábio,
vai levá-lo a tomar as decisões do que é certo e do que é errado. Né? A gente vê muitas referências na Bíblia sobre isso, né? Deuteronômio 6. Então, há tantas escrituras para ensinar, desde criança, ensinar, porque lá na frente ele vai ver que isso vai torná-lo sábio e vai levá-lo à salvação. Né? Então, a gente não precisa criar uma coisa algo rigoroso, né? Mas a nossa consciência, eu como pai, como filho, eu sei que eu tenho que aprender. E para isso eu preciso ensinar também. Então, eu ensino que lá na frente vai valer a pena. Porque talvez ele ache que não vale a pena, é melhor o TikTok, né? TikTok vale a pena. Não vale a pena, a gente sabe que não vale. Mas não adianta eu falar para ele, não vale a pena ficar vendo o TikTok. Mas eu posso estimulá-lo a querer praticar a palavra que vai torná-lo sábio, né? Então, mas foi boa a sua pergunta, legal. E eu queria também incentivar você, quando algum jovem fala para você, não gosto, você fala, não, convença ele. Isso é o discipulado também, a Bíblia fala para a gente convencer, a gente falar no tempo certo ou não, né? Então, convença ele, argumente, contra-argumente, para tentar convencê-lo também. Amém? É isso. Amém. E eu já falei com o Felipe, falei com o Márcio, para a gente organizar o CISP Night, que é só com os jovens. O que vocês acham? Os universitários, o que vocês acham? Tem o CISP Day e faz o CISP Night, né? Mas assim, algo voltado só para vocês, com mais perguntas, mais respostas, mais interatividade, com temas específicos. Se vocês quiserem, a gente organiza, amém? Fala com o Márcio, fala com o Felipe, pressiona eles aí, a gente faz um só. Já quer, né? Então a gente faz. Pressiona aí. Última. Márcio? Vai lá. Depois que o Márcio, que eles responderem, a gente vai para o louvor. Queria perguntar para o Marcelo se a Torre de Babel tinha elevador. Brincadeira. Para o Lucas, o Lucas responde depois. Aí já aproveita e responde da onde veio a mulher de Caim, se Adão tinha umbigo e tudo mais. A gente fala bastante sobre o início, né, de parceria de discipulado, mas a gente fala pouco sobre o fim de um discipulado, né? E eu acho que, às vezes, algumas pessoas se sentem numa saia justa quando se percebem ou gostariam de, talvez, mudar, né, ter uma troca de discipulado, porém tem um sentimento de se a pessoa vai levar a mal, se vai levar para o lado pessoal e tudo mais. Então, eu queria que vocês comentassem, na visão de vocês, o que seria uma situação saudável para uma troca de discipulado e o que não seria uma situação saudável para uma troca de discipulado, quando o problema é outro, na verdade, e a pessoa talvez não esteja percebendo. Então, um pouquinho de cada um dos dois lados. Obrigado. Eu acho que, o discipulado é uma amizade que deve ser, né? Eu acho que o nosso alvo como parceiro de discipulado é encontrar um bom amigo, uma boa amiga que anda com a gente, que a gente cresce em amizade, que a gente gosta de estar junto. Né? Então, eu tenho parceria de discipulado com o Léo. Cadê o Léo? A Michele aqui, há uns 18 anos, estou com o Léo e a Michele, né? Eu tenho parceria com o Cláudio aqui, há mais de 10 anos? 7, 8 anos. A gente tem, eu poderia falar com os outros que eu tenho também parceria de muitos anos, porque a gente tem se esforçado para desenvolver uma amizade de andar juntos. Mas, por exemplo, se no meio do caminho a vida, né? A vida é imprevisível, né? Às vezes acontecem coisas que a gente não sabe, né? Ou situações, ou até situações espirituais, tal. Eu acho que tudo tem que ser na base da honestidade, da sinceridade, né? Então, se por exemplo uma parceria não está indo bem, ou já chegou num ponto que a outra pessoa prefere estar com outra pessoa ou aprender com outras pessoas, eu acho que primeiro tem que ter gratidão, né? O que aprendeu. Desfazer uma parceria não quer dizer que você está se desunindo com o irmão. Ou tipo assim, não quero mais estar com você, não fala mais comigo. Não. Parceria devia ser como um namoro cristão, né? Que às vezes a gente
A gente pega no pé dos irmãos namorarem como cristão, porque se um dia não der certo, vai terminar e ele vai cruzar com a cristã aqui, com o cristão aqui, tem que ser continuar amigo, né? Então, uma parceria, se ela já chegou num ponto onde precisa mudar, é só ser honesto com o outro, falar, puxa, você me ajudou bastante até aqui, sou muito grato, agora eu gostaria, talvez, de ter uma parceria com outro irmão, não que eu não considere você, mas eu acho que vai fazer bem para mim por causa disso, mas eu te respeito e eu não tenho nada contra você, mas de coração. Então eu falar isso aqui e falar, também graças a Deus que eu me livrei dele, não estava mais, né? Aí você não está sendo sincero. Então, eu acho que uma prática ruim é quando a coisa começa a esfriar, sabe? Ninguém fala nada e a coisa acaba sem ninguém falar nada. Isso é desrespeitoso. E fica sempre aquele negócio, o que será que aconteceu? E a outra pessoa começa a presumir, ele não gosta mais de mim, eu falei alguma coisa que ela não gostou. E aí fica aquele campo da presunção e do julgamento sem ter certeza. E quando você vai ter uma conversa sincera, não é nada daquilo. Então, Satanás trabalha nessa desunião, né? Então, é importante ter união. Vamos ter união. Então, se um dia a parceria terminar, termine numa boa, com gratidão, com sinceridade. Se houve alguma coisa que machucou, seja sincero também. Olha, aquilo que você me falou não me fez bem, eu estou lidando com isso até hoje, mas eu já te perdoei. Se não perdoou, chama alguém para ajudar a perdoar. Mas nunca termina uma parceria brigado, ou com crítica, ou com mágoa, né? Perdoa, e aí você quer construir uma nova parceria, não tem problema, desde que haja esse perdão, esse ambiente de amizade, né? Então, você não é obrigado a ir até o fim da vida com uma pessoa. Importante é a parceria está sendo edificante para ambos. Amém? Pede conselho, pede para alguém intermediar isso, mas o importante é a gente ter parcerias que vão ser edificantes. E se puder durar, amém. Se não durar, ok. Você vai aprender com uma pessoa e depois vai aprender com outra, né? Poxa, Márcio, essa pergunta é bem desafiante, hein? Estava pensando aqui. Mas eu acredito que terminar uma parceria depende muito da escritura de Provérbios 27, 17, que foi lida, né? O ferro afia o ferro. Eu acho que um discipulado bom é esse que tem os desafios, né? Que não fica no banho morno ali, né? É algo que desafia um ao outro. E acho que o término também está ligado a isso, né? Está muito de você ser franco mesmo, como o Marcelo falou, honestidade, né? Se não está dando certo, se a coisa não está fluindo, poxa, não há problema nenhum terminar mesmo, né? Porque parceria é o que João falou em João 15, Jesus falou em João 15, eu não chamo mais vocês de servo, mas de amigo, porque eu falo tudo que eu ouvi do meu Pai. Então, a gente está falando o quê? Do que a gente ouviu de Deus. Um discipulado, eu estou falando para você aquilo que eu ouvi de Deus, o que eu estou lendo na Bíblia. Então, se está baseado na palavra de Deus, tem que fluir, deveria fluir, né? Então, se não está fluindo, talvez com outra pessoa vai dar certo. Então, falar, olha, acho que a gente não está se dando bem aqui, não tá legal, não tenho nada contra você, como o Marcelo falou, mas vamos mudar a nossa parceria, acho que era legal você procurar outra pessoa, eu não estou conseguindo te ajudar, queria muito te ajudar, mas eu não estou conseguindo. Então, poxa, você está livre para procurar qualquer irmão, não tem problema. Tudo bem, irmão? Ou você quer tentar de novo? Porque acho que para terminar uma parceria tem que estar baseado nisso, né? Alguma coisa que não está dando liga. E a palavra de Deus tem que dar liga, né? Então, se ela não está dando liga, se está tudo o que está sendo falado é baseado na palavra de Deus e não está dando liga, é melhor ser franco com o irmão, falar, eu estou tentando te ajudar, você não está me ouvindo, você não está conseguindo entender o que eu estou te falando, então você procura outro discipulado, tudo bem? Eu vou te dar um mês aí, tranquilo, acabou. Se não, né, o irmão vai falar, pô, não, cara, eu quero estar com você, poxa, vamos mudar aqui. Acho que até uma conversa assim, dá um start, né? O cara fala, pô, não, eu não quero terminar a parceria com você aqui, eu quero continuar. Por isso que tem que haver sempre a honestidade para falar o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo, né? Isso é muito importante. Só uma coisinha também, quem está querendo terminar tem que ser honesto consigo mesmo. Será que está querendo terminar por causa de uma falta de conexão?
Ou será porque ela está sendo lidada, né, com alguma coisa profunda e ela que está aqui, não quero lidar com isso agora, quer fugir, né? Então, às vezes a pessoa está tocando num ponto ali importante e a pessoa não quer, e aí ou ela não quer ser desafiada e acaba, vou pegar alguém que fale o que eu quero ouvir, né? Então, tem que ter sempre esse... Por isso que é muito bom sempre pedir muitos conselhos, né? A Bíblia fala que com muitos conselheiros há sucesso. Então, peça conselhos e não tome nenhuma decisão sem estar baseada em conselhos de pessoas que te amam, que você pode envolver nessa situação. Tá bom? Amém. Vamos louvar a Deus agora, chamar aqui o Ministério de Louvor. Valeu, obrigado. Viu? Palmas aqui para a liderança. Depois não vai embora. Terminou, você vai correndo para cá para a gente tirar foto com todo mundo aqui. Aquela foto linda. Cadê o Ministério de Louvor? Cadê o Darley? Vai ter que cantar, Lucas. Cantar um corinho. Lucas vai ter que cantar aqui. Não, por favor, não. Vai ensinar.